Querida igreja, vamos neste momento aí, Bíblias Apostos, para o nosso estudo desta noite. É o sexto estudo sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. Na quarta-feira passada, os irmãos que estiveram aqui puderam recordar alguns princípios bíblicos sobre aquilo que é o principal trabalho de Satanás, a tentação. E é natural que seja assim, tendo em vista que quando o crente peca, ele se distancia de Deus, a comunhão com o Senhor é estremecida, e com isso muito do poder, da sabedoria do cristão se perdem também, e o diabo sabe que essa é a maneira mais eficaz que ele tem de colocar em prática os seus intentos malignos. Uma ovelha distante do pastor é sempre mais vulnerável ao ataque do lobo. E uma vez que ele vem para matar, roubar e destruir, a preocupação de Satanás prioritariamente sempre é nos distanciar do bom pastor, aquele que nos defende, o Senhor Jesus. Estando cientes disso, hoje nós vamos falar sobre outras duas atuações de Satanás, que embora não sejam as mais comuns, são talvez as mais espetaculares, aquelas que chamam mais a atenção. A possessão maligna e a opressão maligna. Vamos começar então falando sobre a possessão. Quando Jesus esteve aqui, parte importante do seu ministério foi expulsar demônios, porque muitas pessoas estavam possuídas de espíritos malignos. Mas o que é a possessão? Pascoal Piragini traz a seguinte definição: possessão demoníaca é a ocupação da mente, e através da mente de todo o corpo, porque é a mente que comanda o corpo, por uma entidade espiritual maligna, um demônio, ofuscando assim a personalidade do possuído e manipulando todas as suas faculdades sensoriais. O ser humano, quando possuído, deixa de ser ele mesmo. É controlado por outra personalidade, que é uma personalidade espiritual. Um dos exemplos, e talvez o exemplo mais conhecido que temos na Escritura de possessão, é a história do endemoniado gadareno, que passaremos a considerar. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 13, e se você está marcando na Bíblia, pode marcar esses 13 versinhos que eu vou ler a partir de agora. Chegaram então Jesus e os apóstolos ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que saíra do barco, veio ao encontro de Jesus, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. A impressão que a gente tem é que as pessoas até evitavam passar por aquela região, porque era um espetáculo assustador. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Engraçado, não é? Aqueles demônios estavam atormentando o pobre do cidadão. Mas agora eles não queriam que Jesus os atormentasse. Cara de pau, né?
daqueles demônios. Eles podiam atormentar, mas não queriam ser atormentados. Assim é todo o exército de Satanás. Jesus dizia àquele homem, ou aquele espírito: sai desse homem, espírito imundo. A história continua dizendo que Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aquele sujeito não respondeu João, Mateus, ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Talvez 1.000, talvez 12.000 espíritos malignos convivessem naquele pobre coitado. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. A região de Gerasa ou Gadara era uma região de muita promiscuidade espiritual. Eram as chamadas Decápolis, ou 10 cidades que não eram cidades de judeus, mas uma mistura de romanos, gregos. Havia ali muita idolatria, muita superstição. Então os demônios não queriam sair daquela região porque ali eles se sentiam em casa. Bem, andava ali pastando uma grande manada de porcos. Fosse a população uma população de judeus, ali não haveria porcos, porque o porco é um animal imundo para o judeu. Mas a região de Gerasa era essa mistura de povos que eu disse para os irmãos. Então rogaram-lhe os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Então este é um caso de possessão demoníaca. Existem outros casos na Bíblia, mas hoje nós vamos comentar apenas este. Quais são os sintomas de possessão? Como é que a gente sabe que uma pessoa está endemoniada? À luz desse texto e à luz da experiência cotidiana. Há pelo menos 12 sintomas que nós podemos apresentar. O primeiro é a presença de uma entidade maligna, que não é apenas um sintoma, é a própria essência da possessão. Aquele indivíduo está possuído por um outro ser que domina as suas faculdades. Segundo, força sobre-humana. Nós lemos que quando tentavam acorrentar aquele endemoniado, o que ele fazia? Quebrava as correntes. Porque não era a força do homem, era a força dos demônios que estavam no homem. Às vezes um endemoniado franzino, pequenino, consegue jogar longe 4, 5 homens fortes que tentam controlá-lo. Terceiro, acessos de raiva. Normalmente o endemoniado expressa no rosto e na voz a raiva, a ira, a contrariedade. Resistência à manifestação da fé genuína. Qualquer manifestação de fé incomoda ao diabo e aos demônios. Então, quando você está lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, na presença de um endemoniado, ele vai reagir contra isso. Ou talvez uma pessoa que tem um problema de possessão vai manifestar naquele momento a possessão, porque o diabo não gosta e não tem como gostar de uma manifestação de fé a Deus. Isso o incomoda terrivelmente. Outro sintoma de possessão é a imoralidade sexual. Pessoas endemoniadas podem tirar a roupa, podem ter relações sexuais com estranhos, podem falar obscenidades, palavrões, coisas absurdas que aquela pessoa não falaria numa situação normal. Convulsões, não é o caso aqui deste endemoniado, mas outros que o Novo Testamento cita, caíram aos pés de Jesus e começaram a se contorcer. Então, esse é também
um sintoma de possessão demoníaca. Agora, claro, não é, meus irmãos, nós sabemos que convulsões não são um sintoma exclusivo de possessão demoníaca. Uma febre alta pode levar a uma convulsão. Pessoas com epilepsia, obrigado. Na minha idade, as palavras começam a voar e a gente tem que caçá-las de volta. Pessoas com epilepsia. Então, às vezes, a gente está na igreja, um irmão cai no chão, começa a se contorcer, os crentes já começam a querer expulsar demônio. Calma. Às vezes, ele não tomou o remedinho dele, isso já aconteceu. Um visitante chegou lá na classe da escola dominical e daqui a pouco caiu no chão e os irmãos se assustaram. Não, pera aí, chama o parente. Ele tem um remédio. A gente deu o remédio para ele, ele não tinha tomado o remédio. Então, a gente não pode se precipitar. Mas, muitas vezes, o endemoniado cai ao chão e começa a se contorcer. Sonolência no confronto. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro de uma senhora que ela tinha um problema de possessão demoníaca e a gente começava a repreender e quando o demônio via que ele não ia conseguir continuar ali, ela dormia. E caía no sono. Aí a gente começava a louvar a Deus, cantar hino, glorificar o Senhor. Aí o demônio não aguentava, se manifestava de novo, a gente mandava ele sair. Então, às vezes acontece isso, que na hora do confronto, que a pessoa está sendo liberta, ela cai no sono. É uma forma do diabo continuar escondidinho ali. O inimigo nunca quer ser desalojado do corpo, da vida que ele domina. 8. Conhecimento sobrenatural por adivinhação ou clarividência. O possuído por demônios sabe de coisas que não poderia saber. E esse é um problema. Às vezes algumas pessoas vão até um desses indivíduos, eu quero saber do futuro, eu quero saber com quem que eu vou me casar, eu quero saber o que está acontecendo. E aquela pessoa vai falar algumas coisas, puxa, realmente, como é que ele sabe disso? Os demônios estão por aí, eles estão observando, eles são invisíveis, eles sabem das coisas. Muitas vezes, um endemoniado joga no rosto de uma pessoa que está tentando expulsar o demônio, algum pecado, algum erro da sua vida. E para o diabo é fácil fazer isso, porque, afinal de contas, onde tem pecado, ele está envolvido, ele é o tentador. Existem também casos de pessoas possuídas que falam idiomas que não estudaram. Então, o sujeito do nada começa a falar francês, chinês, uma língua que ele nunca estudou, porque não é a pessoa, é o demônio falando através da pessoa. O outro sintoma de possessão é a mudez ou voz diferente. O endemoniado fica mudo, ou ele começa a falar com uma voz meio animalesca, meio gutural, que faz parte do espetáculo do demônio. O demônio quer assustar. Ele sabe que se ele for confrontado em nome de Jesus, terá que sair. Então ele tenta assustar a pessoa ali para poder continuar alojado naquele endemoniado, e aí fala com aquela voz alterada e bem assustadora. 11. Esquecimento dos episódios. A maior parte das vezes, o endemoniado não lembra o que ele falou e o que ele fez depois que o episódio cessa. Então, aconteceu tudo aquilo, e quando acaba e ele é liberto, ele não lembra do que aconteceu, porque ele não estava no controle. E eu incluiria também incapacidade de confessar o senhorio de Cristo. Quando você pega uma pessoa que está possuída por um demônio, e ela é confrontada a dizer, fala que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele range, trava os dentes, porque ele não quer falar, ele não quer confessar que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Filho de Deus. Então, a gente não afirma que uma pessoa está endemoniada por apenas um sintoma. Quando a gente vê vários deles juntos, aí então a gente percebe que, olha, de fato, esse homem ou essa mulher é vítima de uma possessão
demoníaca. Agora, quais as causas? O que leva uma pessoa a ser possuída por demônios? Irmãos, 99% eu diria, é envolvimento com pessoas ou práticas ligadas ao ocultismo. Eu confesso aos amados que não lembro de nenhum caso de possessão maligna que eu tenha presenciado, que essa não foi a razão. A pessoa vai até uma determinada religião, umbanda, candomblé, kardecismo, espiritismo nas mais diferentes formas, e naquela cerimônia religiosa há uma invocação dos espíritos, há uma abertura. As pessoas que estão ali dizem, olha, está aberto, pode entrar, pode vir. Bem, é claro que as pessoas acreditam que estão tratando com espíritos desencarnados, é alguém que morreu e ainda não foi para o céu, ainda não reencarnou, está vagando por aqui, mas a Bíblia diz que não é nada disso, que na verdade são demônios, não é gente que morreu e que vai nascer de novo, são aqueles espíritos que foram expulsos. Nós vimos isso lá nos estudos 1 e 2, quando nós começamos a série de mensagens sobre batalha espiritual. Então, muitas vezes, ali dentro daquela cerimônia religiosa, a pessoa incorpora pela primeira vez. E depois ela passa a incorporar fora, em casa, no local de trabalho. Então, 99%, eu diria, dos casos de possessão demoníaca resultam do envolvimento com pessoas ou práticas ligadas ao ocultismo. O dono da casa abriu a porta, mas abriu a porta para um invasor, que se fez passar por boa gente, e na verdade vinha para matar, roubar e destruir. Então aquilo vai se instalando, e às vezes não é só um invasor que vem, mas ele traz outros colegas para perturbar a vida daquele ser humano. Existe também a consagração aos demônios. Existem pais que consagram seus filhos a entidades. Algumas crianças, quando nasceram, foram dedicadas em um pacto, em um ritual, pelos próprios pais, a esses seres malignos. E muitas vezes o pai não faz isso com má intenção, ele acredita estar lidando com um orixá, com uma divindade, com um ser benevolente, mas nós sabemos que Deus só existe um, amém? E então, quando a pessoa faz essa consagração, na verdade, ela está abrindo uma porta na sua autoridade sobre a vida daquela criança, para que seres malignos se instalem e perturbem aquela vida. Terceiro, agasalhamento de pecados relacionados ao sexo. Então o indivíduo começa a ter uma vida de prostituição, de imoralidade, de infidelidade, e isso abre portas também para a entrada de demônios na vida daquela pessoa, e depois que entra na vida, para entrar no corpo, não é nada difícil. Envolvimento com drogas. É muito significativo que quando um médium incorpora na Umbanda, no Candomblé, a primeira coisa que o espírito pede é cachaça e charuto. Então isso faz a gente ver como que essa questão das drogas, do álcool, do fumo, das outras drogas, estão relacionadas à feitiçaria e ao ocultismo. Aliás, a palavra feitiçaria no Novo Testamento é farmaqueia, de onde vem a palavra farmácia. Como assim, pastor? É porque as feiticeiras faziam as suas drogas, as suas poções. Então, a feitiçaria estava associada, já lá desde os tempos do Novo Testamento, à produção de algumas substâncias alucinógenas
E isso deixa bem claro a relação que existe entre o mundo espiritual maligno e o consumo de drogas. E nós que vivemos numa sociedade cada vez mais perturbada pelo consumo de drogas dos mais diferentes tipos, bem podemos ver que por trás do álcool, por trás do fumo, por trás das drogas ilícitas está o dedo de Satanás e dos demônios. 5. Existência de rituais visando o prejuízo da vítima. Então pode acontecer também, a pessoa não foi num ritual, não foi num culto, mas alguém foi e disse, olha, eu quero que vocês, espíritos, perturbem fulano de tal, e se aquela pessoa não é um servo de Deus, o coração dela está vazio, a casa está desocupada, pode acontecer a possessão demoníaca. Perdas ou traumas, às vezes alguém que é vítima de uma violência, de uma agressão, que sofre uma perda, lida com aquilo mal, se torna uma brecha, uma fissura, onde vai surgir o medo, onde vai surgir a insegurança, ou como nós vemos aí no número 7, vai surgir a amargura, vai surgir o ódio. A Bíblia chama isso de fortalezas espirituais. São fissuras, são brechas, buracos que se abrem na armadura do ser humano, pela qual os espíritos malignos podem entrar. O estabelecimento de pactos, que às vezes uma pessoa afirma, eu quero ser bem-sucedido na minha carreira, ou eu quero ter muita sorte no amor, eu quero ganhar dinheiro, então a pessoa vai e ela faz um pacto, faz uma aliança. O que ela não imagina é o preço que ela vai pagar, é o custo que aquela aliança vai ter. Mas de tudo isso, gente, é o número 9, ausência de Cristo no coração. Em teoria, qualquer ser humano pode ficar possuído, desde que Cristo não habite no seu coração. Em teoria, dos 8 bilhões de seres humanos que há sobre a face da Terra, todos podem ser possuídos, desde que não tenham Cristo morando no seu coração. Isso é importante. Deus e o diabo não compartilham a mesma casa, nunca, jamais. Crente não fica possesso. E essa é uma certeza que nós podemos ter. Mas se a casa está desocupada, como disse Jesus, o demônio pode entrar, e às vezes não apenas entrar, mas ainda levar alguns colegas dele para atormentar aquela pessoa, como era o caso do endemoniado lá de Gerasa, que sofria tanto na mão daqueles demônios, daqueles seres malignos. Então estas são as informações que a gente precisa para hoje sobre possessão. Agora vamos falar sobre opressão. O que é opressão demoníaca? Se nós pegarmos um terreno e deixarmos de cuidar desse terreno, ele vai se transformar num terreno baldio. Vai brotar erva daninha, vão se instalar insetos, ratos, animais venenosos. Não é assim? Isso é opressão demoníaca. A opressão demoníaca é quando o coração do homem, a alma do homem, se torna um terreno baldio. E toda a obra má de Satanás floresce. A diferença é que a pessoa está consciente, ela não é arrebatada, ela não fica fora de si. Mas a vida dela é atormentada, atribulada, porque ela está distante de Deus. Ela está em pecado, ela está na carne, ela está no mundo. Não tem nenhum jardineiro cuidando do terreno, do solo da sua alma. O diabo vai lá então e começa a produzir toda a sorte de coisas ruins e prejudiciais. Eu vou citar mais uma vez o pastor Pascoal Piragini, na nossa definição. Ele diz que opressão demoníaca são ataques satânicos contra a nossa vida, que estão fora do controle da nossa mente e das nossas emoções.
Um crente no Senhor Jesus jamais se tornará possesso, porém pode tornar-se oprimido por demônios se der lugar ao diabo. E aí eu chamo a atenção para essa última frase, se der lugar ao diabo. Embora nenhum crente possa ser possuído, um crente pode ser oprimido, se ele se distanciou de Deus. Ele está vulnerável a que o inimigo semeie, regue e colha coisas ruins na vida dele. A alma dele se tornou cheia de mato, de ervas daninhas espirituais. E agora esse homem, essa mulher, está oprimido. Então a opressão maligna pode acontecer tanto na vida de pessoas não convertidas, quanto na vida de pessoas convertidas. Eu vou citar também um caso, como a gente citou um caso de possessão, vou citar um caso de opressão, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 17. O rei Saul, um caso clássico de opressão espiritual. Vamos ler, 1 Samuel 16, de 14 a 17. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Muita gente vai estranhar esse ponto da narrativa bíblica. Como assim um espírito maligno da parte do Senhor? Os hebreus valorizavam muito a soberania de Deus. Eles atribuíam praticamente tudo a Deus. E não estavam errados, porque nós sabemos que o diabo ou o demônio só faz aquilo que Deus permite que ele faz. Vamos nos lembrar da história de Jó, quando Satanás aflige Jó. Vamos falar sobre isso quarta-feira que vem. Aflição maligna, não é opressão, é aflição. Mas também é obra de Satanás e dos demônios. E o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça na vida de Jó. Não é assim a história? Então os hebreus, eles tinham essa noção, essa consciência. Não é que tem um Deus do bem e um Deus do mal. Não, existe só um Deus, e Ele é todo poderoso. Mas, se o indivíduo se afasta de Deus, como Saul se afastou, Deus então afasta dele a sua proteção, tira a mão e permite que os demônios perturbem. É a vontade permissiva de Deus, não a vontade ativa de Deus. Isso tem que ficar bem claro para não ter confusão na mente do crente. Esclarecido esse ponto, vamos em frente. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque Saul enveredou por uma vida de pecado, e passou a atormentá-lo um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Vamos agora ao verso 21. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Não é que o espírito tinha dominado ele, mas estava aqui perturbando. Davi começava a tocar, o espírito maligno ia embora, Saul se sentia melhor. Então não é um caso de possessão, é um caso de opressão. Quais são os sintomas da opressão? Como é que eu sei que um sujeito está oprimido?
Aí nós temos muita perturbação mental e emocional. Uma pessoa oprimida, é difícil você conviver com uma pessoa oprimida. Porque ela está infeliz e ela faz infeliz quem está do lado dela. A mania de perseguição. Vocês se lembram que o Saul vivia querendo matar o Davi? Porque ele achava que Davi estava perseguindo ele, quando na verdade era ele que perseguia o Davi. Mania de perseguição. Abrasamento sexual doentio. Então, o apetite sexual sai da normalidade, a pessoa fica obcecada por sexo. Medo doentio e irracional. Então, a pessoa oprimida começa a ficar com muito medo e ela vê demônio em tudo, perde a paz, perde às vezes o sono e assim por diante. Eu lembro de uma colega minha na faculdade, que me disse: Marcelo, a vizinha de cima é crente, e ela não me deixa dormir, porque de noite ela varre a casa, lava banheiro, lava roupa, é uma barulheira a noite toda. E eu perguntei: mas por quê? Aí essa minha colega disse: ela me falou que ela não pode dormir, porque se ela dormir, o diabo entra na casa dela. Então ela tem que ficar acordada a noite toda vigiando para o diabo não entrar. Aí de noite ela faz faxina, ela arrasta os móveis, aí de dia ela vai dormir. Isso é opressão maligna. É a pessoa que está obcecada por Satanás e pelos demônios. Medo doentio e irracional. Ódio e ressentimento. Vejam que tudo isso aí estava presente na vida de Saul. Ódio e ressentimento. Isso é interessante, irmãos. Surgimento de dores de cabeça ou de sonolência durante a exposição da palavra de Deus. A pessoa vem ao culto, começa o sermão, ela sente um sono terrível. Calma. O pastor nem começou a pregar ainda e ela já está com sono. Entendeu a diferença? Às vezes a gente dorme porque o sermão do pastor não está colaborando, né, irmãos? Mas é diferente a opressão. O indivíduo dorme mesmo. Eu já vi isso. Chega na igreja, senta, a hora que começa o sermão, pum. É porque o diabo como que coloca os dedos no ouvido para que ele não ouça a palavra e seja liberto. Ou então vem uma dor de cabeça e a pessoa não consegue prestar atenção. O que o demônio está fazendo ali? Ele está fazendo de tudo para impedir que o ouvinte conheça a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele vai dar sono, vai dar dor de cabeça, vontade de ir no banheiro. E aí os irmãos já começam a ver que às vezes a gente está dando lugar ao diabo, né? Ele não quer que a gente ouça a palavra de Deus. 6, falta de ânimo para viver. Pessoas oprimidas chegam às vezes até a cometer suicídio. Por favor, nem todo deprimido está oprimido. A depressão é uma doença, é uma enfermidade. Mas uma pessoa oprimida pelo diabo pode desenvolver uma depressão, uma falta de ânimo de viver. Irritabilidade. Por isso eu falei que é difícil conviver com o oprimido. Insônia. Ele dorme no sermão. Aí ele chega em casa, perde o sono. Fica sem paz. Ataques de fúria e sentimentos de inferioridade e indignidade. Ataques de fúria. Teve uma vez que o Saul pegou a lança e tentou matar Davi. Outra vez ele pegou a lança e tentou matar o próprio filho dele, o Jonatas. Ataques de fúria. E sentimentos de inferioridade e indignidade é aquilo que nós vimos na semana passada sobre o acusador. Então os demônios ficam falando: você é
é um nada, você é um ninguém, não tem jeito para você, nada que você faz dá certo, você nunca vai dar para nada, e a pessoa então vai acreditando naquele lixo que vai intoxicando a sua alma, o seu coração. Causas de opressão. E Deus liberta o oprimido. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Causas de opressão. Por que uma pessoa fica oprimida por demônios? Resistência ao evangelho, não quer receber a palavra. Repito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não quer receber, não quer aceitar, não quer entregar a sua vida a Cristo. Existência de pecados não confessados e não abandonados. São aquelas fortalezas espirituais, aquelas raízes de amargura que o crente permite na vida dele e se tornam um enclave inimigo dentro da sua vida, do seu coração. Ressentimento, ódio, inveja. Olha como é importante a gente perdoar. Mundanismo, carnalidade. Vou falar sobre isso. Você sabe a diferença entre o crente mundano e o crente carnal? Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas eu já posso avisar que nenhum dos dois presta. Então, a carnalidade, o mundanismo, abrem portas para a opressão. Abandono das práticas da oração e da leitura da Bíblia. Então, o crente está fraco, está distante, o inimigo se aproxima. Envolvimento com filmes, músicas e leituras ligadas a sexo, violência e ocultismo. E aí a gente quase que tem que jogar fora metade do catálogo da Netflix. Não é assim? Mas as pessoas vão se interessando por isso, vão consumindo esse tipo de música, vão consumindo esse tipo de série, e o diabo vai tendo cada vez mais lugar na imaginação, na mente. Ah, pastor, isso é só entretenimento, não tem nada a ver. Tem sim. Você é o que você come, tanto na vida material, quanto na vida espiritual, o que tem sido a sua dieta. E nós acrescentaríamos envolvimento com más companhias, incredulidade, afastamento de Deus. Eu sou destes que creem que um crente não pode ficar possesso. Repito, Deus e o diabo não dividem a mesma casa. Mas um crente pode ficar opresso e se tornar essa pessoa infeliz, como era o rei Saul. Era infeliz ele e era infeliz quem estava perto dele, tão grande era a opressão. Vamos então concluir. Eu quero citar João Calvino. Hoje nós tomamos conhecimento então de uma ação bem mais aberta, bem mais franca de Satanás e dos demônios. E este grande reformador dizia assim: advertidos da presença constante de um inimigo ousadíssimo e finíssimo na arte da guerra, não permitamos que a preguiça e a covardia nos traguem. Pelo contrário, com mentes afiadas e sempre alertas, estejamos prontos a resistir. Sabendo que essa guerra só termina na morte, estudemos e perseveremos. Sobretudo, perfeitamente cônscios de nossa fraqueza e falta de capacidade, busquemos a ajuda de Deus e não tentemos nada sem confiar nele. Do Senhor apenas vem conselhos, fortaleza, coragem e armas. Então nós não podemos fraquejar. Jesus disse: vigiai e orai. E ao mesmo tempo nós não podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor Jesus Cristo. E por falar no Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos guarda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, é o último texto para você marcar na Bíblia hoje, e eu queria que a gente lesse juntos. Vamos ler? Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Tudo o que eu disse hoje, irmãos, é para edificação, conhecimento e segurança dos irmãos.
Não é para medo nem desassossego dos irmãos. Não é para ninguém perder o sono de noite. Tá bem? Senão o varão vai chegar em casa e falar: querida, deixa a luz acesa do quarto essa noite, porque o pastor Marcelo falou de umas coisas lá no culto e eu fiquei assustado. Não. Nós temos esta segurança. Vamos falar de novo? Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Você crê? Então tome posse. Viva nesta segurança. Essas informações são muito importantes, porque a gente precisa saber que a gente está numa luta. Mas não para a gente ficar com medo ou desassossegado. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fiel é Deus, que nos confirmará e guardará do maligno. Na próxima quarta-feira, as duas últimas ações de Satanás: aflição e obsessão.